A grande verdade que Leão precisa assimilar é que a gente não tem garantia de nada. E aí você deve olhar para você e para os seus esforços e dizer, valeu a pena? Mesmo eu não recebendo aquilo que era prometido no final, eu teria feito algo diferente? Eu teria sido algo diferente? No fim do dia é essa pergunta que realmente importa, né? Olá, Leão, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Rosana. Vamos ver a leitura da sua semana. Se você não é inscrito no canal, convido você a se inscrever, ativar as notificações para não perder nenhuma leitura. Também lembro você que aqui, por ser uma leitura geral, pode ser que não ressoe com a sua energia dessa vez. Se isso acontecer, dá uma olhada nas leituras passadas, outros signos fortes aí do seu mapa, ou se algum título te chama a atenção, pode ser que tenha uma mensagem lá para você também. Boa sorte para Leão. Vamos começar aqui com as nossas cartinhas de oráculo. Verdade seja dita. E o oceano. Um momento de revelações profundas. Não tem como ser diferente com a carta do oceano presente. O oceano, na sua magnitude, ele vai representar o nosso inconsciente, ele vai representar as nossas emoções mais profundas, ele vai representar aquilo que está até além do nosso entendimento. Então, a mudança que vem, o que vai ser remexido, com certeza não é pequeno e para nós é incontrolável, porque ninguém doma o oceano. O que a gente pode fazer por nós mesmos nesse momento é ir em direção a essa onda, né? Ao invés de deixar que a gente seja levado por ela, jogado ali na praia, a gente mergulha fundo e se deixa ser levado e limpo por essa experiência, porque é isso que o oceano, a água salgada, também traz pra gente. Nesse momento aqui de revelação, é onde a gente encara verdades, né? E é importante ressaltar, e essa carta traz essa informação pra gente, existem verdades universais que são iguais para todo mundo. E existem as verdades subjetivas, aquelas que são verdades para você, mas para outra pessoa pode não ser. A gente constantemente fala sobre isso aqui nesse canal, para a gente estar se exercitando sempre a sair, tirar a nossa mente desse efeito de manada, do pensamento de manada. Algumas verdades são absolutas, mas não todas. Nem tudo que serve para os outros serve para a gente. Nem tudo que os outros almejam é o que a gente tem que almejar também. E aqui é um momento onde a gente encara realidades, inclusive, a respeito das coisas que a gente busca, das coisas que a gente quer profundamente. Se nas nossas atitudes a gente não reafirma aquilo, será que a gente quer mesmo? Um dos exemplos que essa carta traz é um artista. Se você quer ser um artista, você torna a arte uma prioridade na sua vida? Você se dedica e você é disciplinado com o seu trabalho? Ou você está o tempo inteiro olhando para os empecilhos? Você está sempre olhando para os obstáculos, as coisas que te distanciam daquilo que você realmente quer? E é um momento onde a gente, inclusive, confronta o porquê que a gente faz isso. Se a gente está só sendo precavido, realista, ou se a gente está só arrumando desculpa para o que a gente não quer, ou para o que a gente não está disposto a colocar esforço, né? Então é um momento onde certas verdades vêm à tona, inclusive trazendo essas raízes mais profundas, né? Do porquê que a gente está tão disposto a colocar essa máscara. E a partir disso, quando a gente tem acesso a essa verdade, colocar essa máscara passa a ser uma escolha muito consciente. Vamos passar para o tarô. Vamos ver Common Child para aprofundar na mensagem que Leão precisa neste momento. A temperança invertida. O carro. Com o julgamento invertido. São 3 arcanos maiores. Fundo do deck a gente tem um 6 de pentáculos invertido. Então aqui a gente está falando de um momento, um marco realmente do destino de vocês. As mudanças, essa situação que Leão está enfrentando nesse momento não é qualquer situação. É algo necessário ali para o seu crescimento,
tá? Por isso que a carta do oceano se faz presente. No fundo disso tudo, a gente está lidando com as nossas trocas. A gente está lidando com o que a gente oferece para o outro, o que a gente recebe de volta. E o que motiva essas trocas na realidade? A carta do Seis de Pentáculos, ela traz um questionamento interessante. Quando a gente oferece algo para o outro, a gente está sendo genuíno ou a gente está querendo ser benquisto? Ou a gente está querendo ser necessário? Ou a gente quer ser útil porque é assim que a gente aprendeu que a gente vai ser amado? Então a gente está questionando ali a nossa troca com o meio, né? Me veio muito isso, inclusive, com essa verdade, né? Com essas verdades que não são absolutas, que são subjetivas, aquilo que é certo para mim, que às vezes não é certo para o outro. E às vezes a gente querer colocar tudo na mesma balança, né? Colocar as coisas sempre na mesma medida, e não é muito assim que funciona. Me veio até uma energia aqui de alguém que muitas vezes se doou, e achou que tinha dado o melhor de si, mas a outra pessoa não recebeu dessa forma, né? E isso é uma verdade que a gente precisa encarar também. Às vezes a forma como a gente ama os outros não é a forma que o outro se sente amado. Então não existem culpados quando a gente não recebe aquilo em troca. Tá me vindo uma energia grande aqui de dizer para vocês que ninguém deve nada para ninguém. É por isso que o que a gente faz, o que a gente oferece tem que ser o mais genuíno possível. A gente fazer porque a gente quer fazer e não porque vai ter um retorno lá na frente ou não porque eu vou receber algo em troca. Essa carta da temperança, que é uma carta que fala de trocas, né? Porque ela tem esse contato aqui entre os elementos, ela tá com os cálices na mão e os pés na terra, tem essa troca de energia constante, me diz que isso aqui é uma responsabilidade nossa. Nós somos responsáveis pelo nosso equilíbrio, não é o outro, não é o meio. Eu preciso reconhecer as minhas vontades, eu preciso ser o primeiro a satisfazê-las, não é o meio, não é o outro. Aqui me veio muito essa energia de alguém que se acha na obrigação de receber alguma coisa. E ninguém tem a obrigação de dar nada para você. Essa é a verdade dolorosa também que a gente precisa encarar. Tá todo mundo aqui tentando, vivendo, fazendo o melhor que pode. E isso também é uma medida diferente para cada um. Por isso que a gente não tem que basear o nosso bem-estar, o nosso equilíbrio ao que vem do outro. Cada um é um universo particular com seu próprio oceano. Querer que o outro entenda o nosso oceano quando nem a gente entende é pedir demais. A carta do carro me fala de um momento onde a gente transcende. A gente se liberta de algo doloroso, de algo que era quase como uma âncora para a gente, impedindo que a gente seguisse em frente. E a gente pode estar falando aqui justamente dessas trocas. Parece que quando você para de esperar receber na mesma medida, ou que todas as suas atitudes estejam com esse pensamento do que eu vou receber lá na frente, você se liberta de um peso enorme. E você consegue fazer esse movimento aqui, muito mais positivo, numa direção de muito mais possibilidade para você também. Me vem muito assim, o foco está na jornada, não está no destino final. Quando a gente foca na jornada, a gente caminha muito mais longe. Parece até paradoxo, né? Mas é uma grande verdade. E essa carta do julgamento invertido, ela fala de uma relutância da gente acolher e aceitar uma verdade. A gente está vendo a realidade de uma situação. É um momento que fala, inclusive, que a gente pode remoer muito situações do passado. Às vezes, remoer essas situações onde a gente se doou e não recebeu aquilo que foi prometido. Tá me vindo essa frase. Aquilo que foi prometido pra gente. E a gente repassa aquela imagem na cabeça e a gente remoe porque era nosso, era pra ser nosso, era pra ser meu, era pra eu receber. E aqui a carta do julgamento fala de um momento onde a gente pode olhar para esse passado com novos olhos. E aceitar aquilo que aconteceu não como uma prova de que a gente não merecia,
mas com a verdade de que eu entrei em situações apenas pelo que era prometido. Não porque eu queria de fato. Não porque o caminho foi agradável. Não porque eu me doei de coração. Vamos ver aqui com o Videntes da Luz para a gente aprofundar nessa mensagem. Eu sinto até que a gente vai se confirmar bastante aqui. Eu poderia ficar por aqui com essa mensagem. A temperança invertida do que estamos falando. 3 de espadas invertido. A temperança de novo. Com 10 de espadas. Fundo do deck a gente tem o mago invertido. Então a gente está mudando a nossa perspectiva em relação a uma situação. A gente está falando aqui de verdades dolorosas, né? De reconhecer ali no nosso passado que às vezes a gente se doou para situações que a gente não queria estar, apenas pela promessa que elas ofereciam, tá? E existe aquela dor do tempo perdido, existe aquela dor de ter sido enganado. E existe a dor de reconhecer aquilo que você se permitiu passar, porque é uma escolha também. E eu sinto que quando você se abre para sentir todas essas coisas, é que esse processo de cura realmente acontece. A temperança agora vem em pé, falando de um momento de muito mais equilíbrio, de muito mais verdade, porque a gente está ali responsável pelas nossas energias. E a partir disso a gente consegue deixar esse passado doloroso para trás. A carta do carro, do que estamos falando. Cavaleiro de Copas. 5 de Pentáculos. Com o Rei de Paus. Fundo do deck a gente tem o 8 de Espadas. Então, é a confirmação do que a gente conversou de você estar se libertando dessas amarras, de um peso, né? Cavaleiro de Copas sempre fala comigo de quando a gente se permite ser muito mais genuíno nas nossas expressões, naquilo que a gente diz ao outro, né? Ele não tem medo de sentir, ele não tem medo de expor o que ele sente. Você percebe o quanto isso é vulnerável e corajoso ao mesmo tempo? Ele está se expondo e ele não tem garantia nenhuma do que ele vai receber do outro lado. É essa energia que chega para Leão. É com essa energia que vocês têm que encarar a vida. Não é pelo que eu vou receber. Quando eu faço isso e eu só ajo quando eu vou receber alguma coisa, eu estou me escondendo. Eu estou com medo de ser rejeitado. E é isso tudo que vocês estão deixando para trás. Vocês estão deixando para trás o medo de abandono, o medo de não ser bom o bastante. E vocês estão sendo os primeiros a acreditar em vocês mesmos. Isso aqui é para qualquer área da vida. Qualquer lugar que a gente se exponha. A gente está se expondo com verdade. E quando a gente faz isso, a gente se torna senhor das nossas vontades. Quando eu paro de temer a rejeição, quando eu paro de temer o julgamento, ninguém me segura. Eu sou apenas eu. E eu sou invencível sendo eu. Julgamento invertido do que estamos falando. A estrela. 2 de paus. Com a justiça invertida. Fundo do deck é um 5 de espadas. Então a gente está saindo um pouquinho da nossa cabeça e daquela sensação de que o mundo me deve alguma coisa. A gente se liberta de muitos pesos e muitos fardos quando a gente deixa de encarar as situações como se a gente tivesse direito sobre alguma coisa. A grande verdade que Leão precisa assimilar é que a gente não tem garantia de nada. Você pode fazer tudo absolutamente certo e você não tem garantia de que no final vai receber nada. E aí você deve olhar para você e para os seus esforços e dizer, valeu a pena? Mesmo eu não recebendo aquilo que era prometido no final, eu teria feito algo diferente? Eu teria sido algo diferente?
Eu me orgulhei da minha jornada, das minhas decisões, dos desafios que eu enfrentei, de como eu superei, de como eu me reergui? No fim do dia é essa pergunta que realmente importa, né? Imagina se for o contrário. A gente chega lá, mas eu detestei cada passo do caminho. Eu tenho vergonha das atitudes que eu tomei, das escolhas que eu fiz. Como é que a gente ia se sentir nesse final? Será que valeria a pena? Eu sinto aqui que a grande mudança é ver como é que Leão age quando aquilo que você esperava não é atendido, quando o seu desejo não é atendido. E aqui é a mudança dessa perspectiva, de como eu enxergo o mundo, de como eu quero me colocar no mundo. E parece uma mudança pequena, né? É uma mudança muito mais interna do que externa. Mas na verdade ela muda tudo. Ela muda toda a jornada. Vamos ver com o baralho cigano para encerrar aqui a leitura de Leão. O caixão. A foice. E fundo do deck a gente tem o coração. A gente está indo em busca, né, de um lugar mais genuíno, mais autêntico, mais verdadeiro. E a gente, para isso acontecer, a gente precisa deixar ir embora versões antigas de nós. A gente está falando aqui de finalizações importantes, que podem inclusive ter sido dolorosas, mas necessárias. Agora só importam os caminhos que tenham verdade. Os caminhos onde Leão possa ser ele mesmo. Reconhecendo que ser ele mesmo é a maior aventura que Leão pode ter. Leão, essa foi a sua leitura, espero que tenha contribuído com o seu momento. Se você curtiu, deixa um like, deixa um comentário, um beijo e até a próxima.